Por ter manchado teu altar, eu me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo. Por impedir o teu fluir e por negociar a tua unção, me sinto tão arrependido. Vem lavar os meus vestidos, restaurar a minha honra de ser servo e beijar teus pés, beijar teus pés, beijar. Me arrependo, me arrependo, me arrependo. Foi essa rica oportunidade de estar aqui louvando, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até que ele fala na tua palavra, né? Onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, ali estarei. Ali estarei. Ele está aqui. Esse momento está aqui. Fecha teus olhos. Pede a graça do Espírito Santo que venha nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, eu te louvo nesta manhã, eu te louvo pela vida da Marilda, pela vida do Marco, pela vida de cada interno que aqui está, pela vida do Marcelo que está vindo hoje. Pai Santo, em nome de Jesus, a tua bênção, a tua graça, a tua manifestação na vida de cada um aqui, Pai, curado, liberto, transformado pelo poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo aqui para nos abençoar, para nos dar graça, para nos dar alegria e nos fortalecer na tua verdadeira palavra. Em nome de Jesus, Pai, abençoa poderosamente este culto, Pai. Esta manhã, o Pai nos proporciona estar louvando, exaltando o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 8. O tema dessa mensagem é o sono da morte. Ao longo da mensagem você vai estar entendendo porque esse tema é muito forte, o sono da morte. O sono da morte. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Fique à vontade de glorificar o Senhor. Aonde eu vou, eu falo que lá na casa do Senhor tem que ter 4 povos de Deus. Se não tiver, a manifestação do Senhor não acontece. Então fique à vontade. O povo aleluia vieram, estão aqui? Aleluia. O povo glória a Deus está aqui? Glória a Deus. O povo amém está aqui? Amém. E o povo palminha? Para glorificar o Senhor, amém, amados? Amém. Outrora lá no passado você glorificava o homem, exaltava o homem, agora no Senhor, fica com dúvida? Não, sentiu vontade de soltar o rojão, exploda esse rojão, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 8 nos fala assim, o tema é o sono da morte. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, rendido por um sono profundo, já que Paulo prolongava seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levado morto. Amém, queridos? Pode sentar em nome de Jesus. Tem versão que fala que ele sentou na janela. Ele sentou na janela. Paulo estava até agora pregando, fazendo a obra missionária. Paulo estava na cidade da Macedônia, da Ásia, da Grécia. Agora ele está em Efésios, ali em Jerusalém. Ele tinha que ir para Jerusalém e agora ele dá uma paradinha em Efésios, a cidade de Éfeso, pregando o Evangelho. E onde Paulo sempre estava, quando você vê na Bíblia grandes multidões, quer dizer, o que incontáveis, era muita gente. Agora imagina Paulo na cidade de Éfeso,
pregando o Evangelho, aquele convite, aquele alvoroço. Paulo está na cidade lá, vamos ouvir a palavra. Muitas vezes as pessoas não fazem convite para você. Vai vir um pregador, vai vir um missionário, vai vir um pastor abençoadíssimo. E aí você fica com aquela esperança, com aquele fogo no teu coração, com a alegria e não quer ir lá. Você não mede esforço para estar lá, porque você ficou sabendo que ele é muito usado por Deus. Paulo era muito usado por Deus e agora está pregando a palavra. E aonde Paulo estava, onde ele pregava, usado por Deus, você conhece a trajetória de Paulo. Você sabe de onde veio Paulo. Paulo não gostava do mal. Paulo não gostava de evangelho. Paulo não gostava do povo de Deus. Paulo gostava de matar o povo de Deus. Mas agora aqui é um Paulo convertido. O Paulo cheio do Espírito Santo de Deus. O Paulo usado por Deus. E ele está pregando a palavra. Ele está ali falando do amor de Jesus. Está pregando o evangelho. Está falando das boas novas. E de repente entrou um jovem chamado Eutico. Ele entrou e ele, vamos entender essa mensagem, que tinha lugares, como tem lugares aqui, quem quiser sentar, vai sentar num lugar que está vago, mas vamos entender que, ainda que fosse Paulo pregando, e as grandes multidões ali, muita gente ali para ouvir a palavra, vamos entender que tinha lugar ali para ele sentar, mas ele sentou não. Ele entrou e sentou na janela, e aí onde Paulo estava era um prédio de 3 andares, estava pregando o evangelho, estava falando do amor de Jesus. E aquele jovem entrou, o jovem Eutico entrou e sentou ali naquela janela. E ele foi vencido pelo sono. Ele foi vencido pelo sono, porque quando Paulo pregava, então aí você vai em alguma campanha que tem na tua igreja, e o Espírito Santo de Deus usa aquela pessoa, e a hora vai, não é verdade? E é tão gostoso quando você vai com o coração aberto, porque você não fica olhando no relógio. Eu quero ser abençoado, eu quero ser tocado, eu quero ser visitado, e você não tem pressa para ir embora, não é verdade? Você quer ser abençoado. Mas aquele jovem ali não, o coração dele estava onde será? Porque a Bíblia deixa bem claro em Mateus 15:8, me pronuncia nos lábios, mas o coração está longe de mim. Aquele jovem entrou ali com o coração em outros lugares, porque ele poderia ter sentado aonde tinha lugar. Dá licença, dá licença. E aí apertava ali e sentava para ouvir a palavra. Mas ele entrou com segundas intenções. Ele sentou ali na janela. E ele foi vencido pelo sono, pela demora, pela pregação de Paulo. Paulo estava ensinando. Paulo estava falando de ensinamento. Estava ensinando sobre as falsas doutrinas. As mentiras que estariam vindo. As mentiras que estariam contrariando a palavra de Deus. E aí ele foi vencido pelo sono. Ele foi vencido pelo sono, aquele jovem. E o que aconteceu? Ele veio a cair. Ele não caiu para o lado de dentro. Se ele tivesse caído para o lado de dentro, ele era socorrido. Não é verdade? Alguém ia socorrer ele. O que aconteceu? E acordava ele. Mas ele não caiu para o lado de dentro do prédio, do 3º andar. Ele caiu para o lado de fora. Ele caiu para o lado de fora. E a Bíblia fala que ele caiu morto. Ele morreu ali naquela queda. Mas o coração dele estava onde, meus amados? Paulo estava exortando na palavra, estava falando das mentiras, Paulo estava ensinando a igreja, Paulo estava falando daquele povo, aquele povo conhecer a palavra, porque hoje, se você não estiver firme na palavra, amado, você saindo daqui, você cai numa cilada. Eu estava falando com o Carlinhos ontem, que tem uma palavra na Bíblia que fala em Tiago 4:7, guarda no teu coração essa palavra, porque você vai ter que usar lá fora, amado. Aqui é fácil. Aqui você está degustando, está comendo da palavra de Deus. E quantas pessoas usadas por Espírito de Deus se envolvem lá com o pastor Milton. Pastor Milton, estou saindo da entidade. Me abraça espiritualmente. Wesley é lá de Guararema. Pastor Igor, estou saindo. Romualdo está saindo. Vai numa igreja evangélica, pastor, estou saindo de uma entidade. Me abraça com o teu filho espiritual. É claro que ele vai abraçar você. Eu quero ir no monte com o Senhor, eu quero orar com o Senhor, eu quero ser um diácono, eu quero trabalhar na igreja. É claro que ele vai te abraçar, amado. Sujeitai-vos a Deus, é isso. A palavra de Deus. O diabo não tem parte com você, não. No livro de 1 Coríntios 2:11 fala: não ignoreis o maligno. Se você for ver na tradução, não ignoreis o seu ardis. Ardis na tradução é pensamento. Qual o pensamento de Satanás com você? Qual o pensamento do diabo com você?
Ele quer te destruir. Ele quer acabar com você. Ele quer que você beba todas, que você fume todas, que você morra de overdose. Isso é o propósito de Satanás. 1 Coríntios 2,11 deixa bem claro: não ignorei o seu ardis, nunca ignore o inimigo, amado. Ele existe, ele está aí. Ele não tem parte com você. Jesus sim, Jesus te ama. Tanto é que no livro de Romanos 8,1, o próprio Jesus está falando ali: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estiverem em mim, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, nenhuma condenação há aqueles que estiverem em mim, que não anda mais segundo a carne, anda agora segundo o Espírito. Amado, você sabe daqui, você tem que ir para a igreja, você tem que comer lá fora, sujeitar é isso, resistir quando vir aquelas pessoas que eram teu amigo, entre aspas, para fazer você perder a bênção, para fazer você cair na cilada. Você está aqui meses e meses e chega lá, o diabo conhece o nosso currículo, amado. Ele sabe de onde você veio, ele sabe de onde você vem. Mas aí, se você não dá graça ao Senhor, você denigra o poder dele. Jesus some e o inimigo cresce. Resistir, não quero, chega, já estava nessa escravidão. Hoje eu sou cheio, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você chega, amado, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus te lavou, querido, se transformou branco como uma lã, branco como uma neve, como fala em 1, como fala em Isaías 1,18. Portanto, os nossos pecados, o Senhor ele lava. Amém? Nenhuma condenação há. Ele deixa seus pecados, anulou. Você estava branco como a lã e branco como a neve. Sujeitai-vos a Deus. Resistir quando você estiver lá fora e vir a cilada. Temos que pedir para o Espírito Santo de Deus a sabedoria para discernir a cilada do diabo. Para discernir, Senhor, me dê discernimento, o caminho a trilhar. Porque o inimigo ele vai nos afrontar, amado. Ele esteve lá no céu. A Bíblia fala em Isaías 14,14 que ele queria colocar o trono dele acima do Criador. A criação queria ser mais que o Criador. Aí Deus tirou ele lá. A soberba invadiu o coração dele. A soberba invadiu o coração de Lúcifer. E hoje ele está aí, olha, está o mundo aí. Como fala em João 10,10. A parte A ele fala: o ladrão está, senão, ao mundo para roubar. Fala o teu amado, e você é o alvo. Fala para ele: você é o alvo. Você é o alvo. Você é o alvo, amado. Ele está unicamente para roubar, matar e destruir. E você é o alvo. Você é o alvo, querido. Você já esteve na escravidão. Por que voltar para a escravidão? Meu pai sempre falava, né, que ele está na glória. Meu pai era macumbeiro. E para a glória do Senhor está lá na glória. Amém, querido? Amém. Está na glória. Meu pai sempre falava: conversa fiada sempre vai ter. Se você não for lapidado pelo Espírito Santo de Deus, você cai na cilada. Pedir para o Espírito Santo dar discernimento para você discernir o caminho a trilhar. Agora eu não quero. Caranguejo que anda para trás. Então, você tem que andar para frente. Anda para frente, amado. Anda para frente. Aprenda Jesus. O próprio Jesus falou no livro de São João 8,32: conhecereis a minha verdade, pois a minha verdade vos libertará. Então quem vai te libertar é só Jesus, amado. É só Jesus. Você conhece essa verdade. Você está comendo essa verdade todo dia. Você está comendo essa palavra todo dia. Então coloque em prática lá fora. Glória a Deus. Coloque em prática lá fora. Mas voltando para o mesmo versículo, João 10,10, parte B. Como o inimigo falou no versículo A, na parte A, ele está ao mundo, senão para roubar, matar e destruir. Mas na parte B é Jesus falando que ele veio desfazer sua obra maligna. Eu vim para que tenhas vidas e tenha em abundância. Eu falo para o teu amado: é Jesus. É Jesus, amado. É Jesus que tem prazer na tua vida. Jesus tem prazer na tua casa. Jesus tem prazer na tua vida, amado. Eu estava vindo com o Marcelo no carro e eu falei com o Marcelo, que vocês vão estar conhecendo, é uma bênção que eu trouxe hoje de manhã. Falei: Marcelo, vamos fazer a obra juntos, a obra missionária. Você vai falar muito do amor de Jesus, vai mandar pessoas lá falar comigo. E eu vou estar trazendo aqui. Amém, querido? Amém. A glória do Senhor. Glória a Deus. Querido, Deus precisa de você. Fala para o amado: Deus precisa de você. Deus precisa de você. Deus precisa de nós, amado. A seara é igreja. Cadê o ceifeiro? Fala para o amado: o ceifeiro é você. Você é o ceifeiro. Você é o ceifeiro. O céu já não vira alma. Sair daqui e glorificar o Senhor lá fora. Minha alma, falar com o nome de Jesus.
Espírito dá vida e vida em abundância. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de felicidade, sonhos, projetos, casamento. Amém? Amém. Família abençoada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. As palavras do amado só depende de você. Só depende de você, amado. Muita gente fala, Deus é que sabe. Não, é você que sabe. Guarda no teu coração. Você vai aprender hoje. Só tem uma coisa que Deus nos envolve: é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio o Senhor nos envolve, porque a decisão é sua. É você que escolhe o caminho a trilhar. É você que escolhe o caminho a seguir. Se quiser Jesus, é porta estreita. Amém, querido? É porta estreita. Mas lá no finalzinho, Jesus está lá para te abraçar. Pode beijar. Você é um vencedor. A Bíblia fala que somos mais que vencedor. Você é mais que vencedor, amado. Portas largas, é a porta do inimigo, vai se empreitando. Vai lá, ele você está lá difícil lá atrás. É portas largas, não entre pelas portas largas. Você já esteve nas portas largas. Hoje você está em Jesus. Aquele jovem não era para sentar na janela. O coração dele estava onde? Ele, olha, guarde bem no teu coração. Ele não teve nem noção do risco. No terceiro andar daquele prédio, foi vencido pelo sono, pela pregação de Paulo, e daqui a pouco ele cochilou. Para de cochilar. Para de cochilar. Até quando você vai cochilar? Até quando você vai dormir? O tema da mensagem é o sono da morte. E você ficar cochilando muito, amado, é muito sério. Você vai cair no sono profundo. E se você cair no sono profundo, é desesperador. Quantas vidas estão aí, olha, porque caiu no sono da morte, caiu na sonolência, amado, cochilou, não cochile não, amado. Saiu daqui, você tem que orar. Seja um homem de oração, amém? Amém. Seja um homem da busca do Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Um homem que conhece a palavra de Deus, que lê a Bíblia Sagrada. Ela fechada é um livro. Ela fechada é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus. Então você tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática. Muitas vezes, amado, vai ler a Bíblia Sagrada, dá um sono, dá uma moleza. Olha o inimigo aí. Não, Senhor, repreende. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Ela fechada é um livro de Deus. Não foi falado aqui em João 8,32: conhecereis a minha verdade, pois a minha verdade vos libertará. A verdade é Jesus, amado. É a Bíblia Sagrada. É o poder de Deus na tua vida. Onde está teu coração? Onde está teu coração, amado? Fica o tempo necessário aqui. Deus está mandando lá para fora. Chega lá para fora. Não é o tempo necessário. É o tempo do homem. Deixa o tempo de Deus. Amém? O tempo necessário você vai estar ficando aqui. E quando chegar lá fora, vai ser bênção. Glória a Deus. Vai ganhar alma. Vai fazer um ide, como fala em Marcos 16,15. Ide e prega o meu evangelho a toda criatura. Quem crê é salvo. Quem não crê já está condenado. Olha a Deus, seu amado, você já tem a ordem da pregação. Fala para ele. Você já tem incumbência na pregação. Você tem que fazer o ídolo, amado. Se você não faz, você está preguiçoso, está na sonolência, está dormindo. Não pode dormir. Você fica aqui, se encharca e fica gordo espiritualmente. Amém? O nome da palavra está gordo da palavra de Deus. Lá fora tem que colocar em prática. É ou não é? Lá fora tem que colocar em prática. Quem fala da grandeza do Senhor, quem fala que Jesus cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo de Deus, e um dia vai voltar. Um dia vai voltar, amado. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Guarde no teu coração esta palavra. Onde estava o coração daquele jovem? Aonde o coração dele se encontrava? Perdeu a noção do perigo. E muitas vezes você perde a noção do perigo, amado. Chega lá fora, o diabo usa alguém e você perde a noção do perigo. Daqui a pouco está bebendo, daqui a pouco está fumando, daqui a pouco voltou tudo de novo. Eu sempre ilustro quando eu trago as pessoas para cá, que nós éramos uma roupa suja. Amém, querido? Amém. Você era uma roupa suja. E depois que você lava essa roupa, como é que fica? Limpa. Jesus fez isso em você. Glória a Deus. Jesus fez isso em você, amado. Jesus fez isso em você. Você está limpinho, não tem sujeira nenhuma. Amém? Amém. Mas para essa roupa
continuar sempre limpa, tem que fazer o quê? Sempre lavar. Para você ficar cheio do Espírito Santo sempre, você tem que se afirmar na palavra e se apegar a Ele. Amém, Deus? O diabo não quer nada com você, ele quer tirar você da presença de Deus, ele quer afastar você da presença do Senhor. E se você não tiver a sabedoria, não tiver a graça, você cai na cilada dele. Onde está o coração? Onde está teu coração nesta manhã? Onde está teu coração, amado? O que me chama a atenção é que houve uma gritaria. Houve uma gritaria quando caiu o jovem Eutico ali do terceiro andar naquele chão. Morreu. Todo mundo gritando. Eu trabalhei em trem. Eu trabalhava em São Paulo, na Tocines. Eu era técnico de segurança do trabalho. Trabalhei 13 anos nessa função. Eu trabalhei na Tocines. E eu sou do termo da arrastão. Quem conhece o termo da arrastão no trem? Eu era o termo da arrastão. Mas Deus é tão maravilhoso que eu fazia a obra no segundo andar com os irmãos da Assembleia de Deus. E aí nós escutávamos assim, está tendo arrastão lá atrás. Mas ali tem os anjos nos guardando, não é verdade? E nada nos acontecia. E nós intercedíamos também com os outros vagões. Senhor, aqui estamos na tua proteção, mas guarda os outros vagões, porque estava tendo arrastão. E quando tem arrastão, amado, a pessoa não tem noção do perigo, se joga e sai pela janela, e olha, a porta se abre e daqui a pouco aquele alvoroço. Aqui na mensagem, quando aquele rapaz caiu, o jovem Eutico, houve um alvoroço. Mas ali Paulo, na graça do Espírito Santo de Deus, contornou a situação. Amém, amado? Amém. Tem que ter alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Tem que ter um apaciguador na tua casa. Já viu aquele ditado? 2 bicudos não se bica. Mas quando tem Jesus, se bica, não é verdade? Amém. Tem que ter um apaciguador. Seja um apaciguador na tua casa. Seja um apaciguador na vizinhança. Seja um apaciguador, amado. Paulo foi um apaziguador aqui, ele contornou aquela situação, aquele alvoroço, porque todo mundo queria ver o que estava acontecendo lá embaixo. Aí Paulo, calma, tranquilidade, mansidão. A Bíblia fala em Gálatas 5:22, temos que buscar os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém, amado? Amém. Você era nervoso, não é mais. Amém? Você era agitadão, não é mais. Era um vocabulário na boca de palavrão, não fala mais. Por quê, pastor? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:22 fala que está buscando os frutos do Espírito Santo de Deus: a fé, a mansidão, o sereno, longanimidade. Amém, querido? Amém. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele apaziguou ali. Calma, calma, calma. E ele chegou lá no morto, e o que ele fez? Pensando-se sobre ele, abraçando, usado por Deus, e aquele jovem que estava morto ressuscitou. Quantas pessoas aí fora vão ser ressuscitadas pela tua vida? Quem recebe? As vidas aí fora estão moribundas, amado. Ser escravo do inimigo, ser escravo de Satanás, triste, abatido, acuado, não sonha, não deseja, não faz mais plano. Quantas vidas estão aí fora? E através de você. Tem Paulo nessa manhã? Glória a Deus! Tem Paulo nessa manhã? Glória a Deus! Paulo dessa manhã, amado. Paulo do passado já foi, você é o Paulo dessa manhã. Deus precisa de você. Está cheio de moribundo aí fora. Cego na palavra, na sonolência na palavra, dormindo na palavra, o sono da morte na palavra, e através da tua vida, eles serão ressuscitados através de você. Glória a Deus! Mas para isso acontecer, amado, tem que se colocar à disposição do Senhor. Fala para o amado, se coloca à disposição para a obra. Se coloca à disposição para a obra, amado. Se coloca, saindo daqui, busca uma igreja mais próxima da tua casa. Vai ajudar aquele pastor, vai fazer a obra com ele, vai ganhar alma, vai pregar o evangelho, sai daqui e se torna preguiçoso. Querido, guarde bem no teu coração, se você ficar uma semana sem comer, fisicamente você vai ficar magro, doente, vai estar fácil pegar uma enfermidade. Vai ou não vai? Você está totalmente debilitado, está sem comida. Assim falam os estudiosos que você consegue ficar sem comer 30 dias. E sem beber água, 3 dias. Porque até então tem o consumo do nosso corpo, do organismo. E aí, Deus é tremendo, né? Fala para o teu Deus é tremendo, irmão. Deus é tremendo, né? Deus é tremendo, amado. 3 dias sem água, vai usando as águas do organismo. 30 dias sem comer, vai usando a reserva que tem no organismo. Agora, querido,
semana sem comer espiritualmente, sem comer da palavra, sem se alimentar da palavra. Ai, volta tudo a escravidão. Em nome de Jesus, se posicione. Ao teu lado, se posicione. Se posicione. Tem que se posicionar, amado. O que você quer? O que você quer? A obra só vai acontecer se você permitir. Tanto que na palavra fala, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, deixar eu entrar e abrir a porta, eu entrarei, sentarei e cearei com você e você Comigo. Jesus está pedindo para vir nesta manhã, né? Glória a Deus. Deixa ele entrar, mano. Glória ao Senhor. Deixa ele entrar e fazer mudança na tua vida, te fortalecer, e fazer você ficar forte espiritualmente, cheio da graça do Espírito Santo de Deus, para ganhar os moribundos que estão lá fora. Quantas pessoas nesse momento, amado, guarda no teu coração, é estatístico. Hoje o mundo tem 256 países. 1 minuto, quantos segundos é? 60 segundos. Move 74 almas em 256 países. 74 almas por minuto morre no mundo, meu irmão. O dia tem quantas horas? 24 horas. Em 24 horas, irmão, morrem 88 almas, 88 mil almas, sem conhecer o Salvador. 88 mil almas no mundo de 256 países. O diabo está aí, amado. Ele não tem particularidade, ele quer destroçar. Você é uma pedra no sapatinho dele. Amém? Amém, irmão? Amém! Quem já andou com pedrinha no sapato? Eu já andei com pedrinha no sapato. É ruim ou não é ruim? É ruim demais. Mas até então não dava para mim parar de tirar. Aí quando eu fui tirar aquela pedrinha, tinha até bolha. Você é uma pedrinha no sapato do diabo, mano. Porque é você que vai ganhar almas, amém? É você que vai pregar. É você que vai levar para Jesus aquelas vidas. É você que vai ganhar os moribundos. Os eúticos que estão aí no mundo. Está cheio de eútico aí, saindo daquele portão, amado. Está cheio de eúticos aí, na sonolência, dormindo na palavra. E você, cheio do Espírito Santo de Deus, vai ganhar essas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo a mensagem dessa manhã? Glória a Deus. O sono profundo, o sono da morte. O sono da morte. Você viu aqui o sono da morte. Guarde no teu coração esta palavra. Guarde no teu coração. Deus tem propósito na tua vida, amado. Deus tem propósito de ser um canal de bênção. Fala para o teu amado, só depende. Só depende de você. Só depende de você, amado. Se posiciona. O que você quer? Ficar aqui para comer 5 refeições? Não. Você tem que comer daqui e dar fruto lá fora. Se conhece os frutos pela árvore. Você quer ter fruto, amado? Você quer ter fruto? Aí, você é uma árvore boa. Você conhece o fruto pela árvore. E quem é a árvore é Jesus, amado. Nós somos os galhos. Amém? Você é um galho abençoado, não é? Você é um galho abençoado. E através da tua vida, muitos frutos vão acontecer. Glória a Deus. Guarde no teu coração esta palavra. O Espírito Santo de Deus falou forte no meu coração. Para te abençoar nesta manhã, amado. Em nome de Jesus. Você está pronto para servir o Senhor? Está pronto para ser um soldado, um autêntico soldado do Senhor Jesus? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Fecha teus olhos. Se alguém aqui ainda não tem Jesus Senhor, a Bíblia deixa bem claro: salvação é individual. Ezequiel 18:4 e 18:20. 18:4 de Ezequiel deixa bem claro que naquele dia o pai não vai ajudar seu filho. No 20 fala, naquele dia o filho não vai ajudar seu pai. É individual. Salvação é individual. A Bíblia deixa bem claro no livro de São João 14:1. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: eu vou preparar lugar, e aonde eu estiver, esteja vós comigo. O teu lugar é lá no céu, amado. Glória a Você Deus. vai ter uma casa lá no céu. Se você fechar os olhos hoje, você vai para a glória, você vai para o céu. Amém, amado? Amém. Você vai para o céu. Agora imagina, você é meu vizinho, eu vejo a tua casa lacrada, o que eu vou entender? Que você não fez nada com Jesus. Não veio para casa, ela continua fechada. Porque cada um tem uma casa lá no céu.
Salvação individual. Glória a Deus. Se você não tem Jesus, amado, venha hoje aqui para frente. Aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador. No livro de Mateus 11:28, deixa bem claro: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido e sobrecarregado, que eu, Jesus, vos aliviarei. Vá Jesus como você está. Vá Jesus como você está. Eu não estou falando para você, você bebe, você não pode. Você fuma, você não pode. Eu não estou falando isso. Vinde a mim como você está. O daqui a pouco ninguém sabe, amado. Hebreus 9:27 deixa bem claro: ao homem se dá direito de morrer uma vez só. Segue depois do juízo final. Depois que fechar os olhos, acabou. Não tem mais jeito. Acabou. Você só tem a tua vida eterna, a tua salvação, o teu nome no livro da vida, com caneta de ouro e tinta de ouro, se você se render em vida. Eu não prego no cemitério, que no cemitério está todo mundo morto, não tem retorno. Mas você está vivo. Você está vivo e tem retorno. Se você quiser declarar que Jesus é teu Senhor, venha para cá. O teu nome é escrito no livro da vida. Você adquire um passaporte carimbado com o sangue do Cordeiro. No dia que você fechar teus olhos, é para lá que você vai. Você passa a ter posse da tua casa que está lá no céu. Jesus já está lá nos esperando, amado. Qualquer momento nós vamos subir. Ele já está lá, já está na espera. Tem alguém aqui? Eu tenho duas bênçãos aqui. Tem mais? Vem para cá, mano. Sobe aqui. Glória a Deus. Não tem vergonha, não. Glória a Deus. Deixa o inimigo lançar vergonha no coração. Deixa o inimigo. Ô, glória. Ele veio reconciliar. Olha que bênção. Reconciliar. Olha que bênção. Glória a Deus. Tem mais alguém? Não tenha vergonha, é salvação individual. Eu mostrei para você em Ezequiel 18:4 e 20. Ah, mas o que ele vai pensar? Não, salvação individual. Cada um tem que buscar a sua, mano. A tua casa de ouro está lá, com o teu nome. Se você não quer, ela vai ficar lacrada lá. E muitas vezes ela vai ficar lacrada por essa timidez, por essa vergonha. Não demore. Glória a Deus. Eu vou orar por eles. Estenda as tuas mãos. E eles vão declarar que Jesus é Senhor. Qual é teu nome? André de quê? André Luiz. Você? Wanderson. Eu vou orar e vocês vão repetir. Jesus Cristo Nazareno. Eu reconheço que sou um pecador. Mas reconheço que hoje eu tenho direito do teu perdão e da tua misericórdia. Eu, para o seu nome todinho, seu nome todinho, eu abro o meu coração e reconcilio com o caminho da verdade que um dia eu estive, mas eu saí. Mas hoje estou voltando e é para ficar. E hoje eu volto a adquirir a minha casa de ouro que está lá no céu. O meu passaporte carimbado com o sangue do Cordeiro. E hoje, meu nome sendo escrito no livro da vida, no livro da salvação. E hoje, todos os meus pecados apagados, anulados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus. Hoje, eu tive mais uma chance. Hoje, eu passo a ter vida eterna. Obrigado, Jesus. Me dá paz, alegria, saúde, sabedoria para discernir a tua presença e o teu verdadeiro caminho. Hoje eu tenho salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Amém. O Espírito de Deus em festa, os anjos do céu, os querubins, os serafins, os arcanjos em festa, porque duas almas se renderam ao Senhor. Quem está bravo? Quem está bravo? O diabo é um derrotado. O maior está em Jesus. Da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão
a consolação do Senhor Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Assim seja. Amém. Amém. Obrigado, Senhor.